perde batalha. Né? Um Deus que luta pelo seu povo e que dá a vitória àqueles que estão cansados. Mateus 11:28 diz a palavra do Senhor que aqueles que estiver cansado, sobrecarregado, venha que o Senhor alivia. Glória a Deus. O Deus que alivia, que cura, que sara, o Deus que faz milagre, é o Deus dos crentes e Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então quero que os irmãos puderem abrir a palavra do Senhor comigo aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 10. Vamos fazer aqui esta leitura. Capítulo 10, a partir do versículo 46. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixar que o Senhor, Ele fale mais ao nosso coração. Ele testifique em nosso coração que somos filho e herdeiro da promessa de Deus. Amém? Todos encontraram Marcos 10, a partir do versículo 46, e vou ler até o versículo 52. Os que encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus está pouco, mas eu creio que estão encontrando. Diga amém. Falei Mateus, então perdão, queridos. Vão me corrigindo aí, viu? Vão me corrigindo. É Marcos, viu? Marcos 10, 46. 10, 46. Amém. Já saiu um amém. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Diz assim. Amém. A palavra do Senhor. Marcos 10, a partir do 46 ao 52. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque o mestre está chamando você. Aleluia. Diga: o mestre está chamando você. Glória. Escuta aí o chamado do mestre. Levante, o mestre está chamando você. Aleluia. Versículo 50 diz aqui: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Que lhe perguntou: o que é que quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. Imediatamente passou a ver novamente e seguia Jesus estrada fora. Diga glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Nós já oramos, irmãos, podeis tomar os assentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa passagem de Marcos, registrada
a história de um personagem muito conhecido, né? O título aqui da palavra diz que era o cego de Jericó. E Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai passando, né? Versículo 46 diz que era ali uma multidão e Jesus, ele vai passando com os discípulos. E ali tem um homem em uma condição difícil, né? E ele se encontrava cego. Sabemos que a cegueira, na Bíblia, ela tem um significado. Ela aponta para o pecado do homem, quando trata-se do que nós entendemos da cegueira espiritual. Porque certa vez os discípulos questionaram, né, porque um homem era aleijado, outro era cego, se era pecado. Jesus disse: não, tem causas que acontecem para que a glória de Deus se manifeste. Oh, glória! E nessa história, irmãos, que nós acabamos de ler, o cego Bartimeu, conta-se a história que ele era filho de um homem importante. Este homem, na sociedade, né, diz aqui que ele era filho de Timeu. E Timeu era um homem que trabalhou muito tempo para Roma. Um centurião importante, com um cargo importante. Só para a gente ter uma ideia, irmãos, esse homem aqui que vivia nessa condição, cego, mendigando, ele não nasceu assim. Mas, um dia, diz o historiador que o pai desse personagem aqui, ele rompeu com Roma por alguma questão. Cortaram a aposentadoria do pai de Timeu e ele levantou-se contra os grandes líderes de Roma. Como ele era centurião, ele tinha capacidade de reunir 100 soldados e foi guerrear contra Roma para reivindicar os seus direitos. Causando prejuízo ao governo de Roma, foram atrás desse homem para tirar-lhe a sua vida, não o encontraram. Mas quando chegaram na casa de Timeu, quando chegaram na casa, encontraram um garoto ainda pequeno, porque esse fato histórico que eu estou contando, ele era bem jovem quando o soldado romano chegou e vazou os 2 olhos dele. E ele passou muito tempo de sua vida, boa parte da vida deste homem era na escuridão. Não existia mais luz para a vida deste homem. Então o que ele faz? Só tinha uma opção para um cego naquela época. Era pegar uma credencial, uma capa que se chamava, colocar nos ombros e ficar à beira de um caminho ou nas portas das igrejas mendigando alguém que pudesse lhe dar alguma prata, algum alimento, porque a dificuldade, a cegueira, colocava limitação na vida deste homem, de tal maneira que ele passou a ser como alguém quase que inútil. E aquela capa era como uma espécie de credencial que ele era licenciado para pegar as ofertas, esmolas. Bartimeu agora está na escuridão. É a primeira condição e a primeira verdade que a gente extrai nesse texto. É a condição de vida limitada que vivia este homem. Mas a Bíblia Sagrada também diz que ele, um dia sentado à beira do caminho, ele ouviu falar que Jesus, o Nazareno, ia passando por ali e ele acreditou que Jesus
Diga glória a Deus. Aleluia. É tanto, irmãos, que esse texto aqui, Jesus faz uma pergunta muito importante para ele. Ele faz para mim e para você nessa tarde. O que é que você quer que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia que ele queria enxergar alguém que está há tanto tempo mendigando, que com certeza ele tinha desejo de realizar atividades que a enfermidade o põe à limitação? Mas Jesus olha para ele e diz assim: me diga o que é que você quer que eu faça. Mas você acha que foi fácil dele chegar até Jesus? Não foi. Difícil, muita dificuldade. A Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas este homem não se encontrava no caminho chamado verdade e nem vida. A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho. E por ele estar na beira do caminho, a situação de alguém que estava à beira do caminho era de mendigo, mendigando na escuridão. Mas se tem uma verdade que eu aprendo com este homem, é que ele tinha uma audição espiritual tão sensível que no meio da multidão ele foi capaz de discernir a voz de Jesus, e ele sai da beira do caminho e sai gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia. Ele começa a gritar, mas no meio daquela multidão escuta-se um clamor, uma voz do contra que dizia assim: ele não vai te ouvir. Para de falar, porque ele não vai te ouvir. E sabe o que eu entendo, mais uma verdade nesse texto? Que se tem uma coisa que Satanás é especialista, é em querer calar a voz do povo que clama por Jesus de Nazaré. Oh, glória a Jesus. Ele queria ali calar a voz daquele homem. O inimigo por um momento tenta calar o clamor de alguém que está há muito tempo na escuridão clamando. Mas quem disse que Jesus não para quando alguém apela para a misericórdia dele? Ele gritou: Jesus! E disseram: cala-te, ele não vai te ouvir. Ele insistiu: Jesus! E disseram: ele não vai te ouvir. Mas ele insistiu. Ele não deu ouvido à voz do inimigo e Jesus parou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E você sabe por que Jesus parou? Porque ele escutou um grito de alguém que dizia: eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer, meu querido, que eu não sei qual é a sua condição. A condição desse homem era cegueira, era mendigando, era o desprezo, era a humilhação. Mas enquanto você clamar pela misericórdia de Deus, a Bíblia Sagrada diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se você está aqui nessa tarde é porque um dia alguém clamou a misericórdia de Deus para você chegar aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, estávamos como Bartimeu, à beira do caminho deste mundo, mendigando, na prostituição. Mas um dia você ouviu a voz de Jesus e você saiu da beira do caminho e entrou num caminho chamado caminho de salvação. E este caminho está aberto aqui nesta tarde, nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus parou, irmão, por uma razão. Aquele homem insistiu. Até aqueles que diziam assim: você não vai conseguir, foram eles mesmos que disseram: o mestre está chamando por você. Aqueles que não acreditavam em você hoje estão vendo Jesus na tua vida. Aleluia. Aquela turma do contra que disse: não, ele não vai te ouvir. Jesus disse: não, eu ouvi. Diga a ele que pode vir, porque a porta está aberta para ele. A porta está aberta para você. Glória a Deus. Agora, ele
ele sai por entre a multidão e ele chega frente a frente. Dá para você imaginar essa cena? Ele chega frente com Jesus. Quem é que quer ser Jesus? Vem, irmãozinho, para cá. Eu vou ser o cego, mas eu estou vendo tudo, viu? Glória a Deus. Fica aí, Jesus. Eu já tenho você. Vai bem para minha frente aí. O cego chega. Imagino Jesus olhando lá nos olhos dele. E Jesus olha. E Jesus diz: o que é que você quer que eu te faça? Oh, glória! E o cego diz: Senhor. A minha tradução diz que ele diz assim: que eu veja novamente. Glória a Deus. Que eu veja novamente. Põe a mão nos meus olhos. Põe a mão. Diga glória a Deus. Jesus tocou nos olhos daquele cego e disse: que eu. E ele disse: que eu veja novamente. Grande é o teu nome, Jesus. O que ele estava dizendo? Eu sinto saudade do tempo que eu andava na luz. Eu sinto saudade do tempo que eu contemplava a natureza. Eu quero voltar novamente. E a pergunta que o Senhor te faz: o que é que você fazia que você não tem conseguido fazer há tanto tempo? Nesta hora o Senhor diz: veja, faça novamente. Aleluia! Glória a Deus. Faça novamente aquilo que você não podia fazer. A limitação, a enfermidade impedia ele. Irmão, o milagre é maior do que a gente imagina, né? Porque aqui Jesus não está curando o cego. Jesus está devolvendo o globo ocular daquele cego. Ele só tem o buraco dos olhos. Jesus diz: veja, a sua fé lhe salvou. E imediatamente aparece ali, ninguém sabe onde veio do céu, dois olhos brilhantes. Eu imagino que era azul, que Jesus fez bonito. Dois olhos que brilhavam, e há tantos anos ele não via nada, e agora ele está vendo o Rei da Glória na sua frente. Aplauda esse Deus, é o Deus dos crentes. Aplauda esse Deus, é o Deus que cura, é o Deus que tira o homem da beira do caminho e que leva para o caminho da graça. Aleluia! Louvado seja Deus.